Rafael. Gratidão quem já colocou para gravar aí. Gente, está muito frio por aí? Quem está com frio faz assim, ó. Não, coisa boa. A maioria está com frio. Gente, hoje é uma noite profética. Amém? Hoje é uma noite profética e estudando esse novo ciclo que começa, na verdade começou ontem, né? Mas por conta que nós já havíamos pré-agendado esse dia de hoje, já estava marcado aí para não ser 2 dias seguidos, achamos por melhor deixar só na quarta-feira, né? Mas iniciou ontem um novo ciclo. E, gente, aqueles que têm ouvido, ouça o que Deus está dizendo nesse tempo para a igreja. Então, assim, ó, convide mais alguém, chame mais alguém, se vocês puderem já mandar algum mensaginho no grupo lá, manda para o pessoal vir, né, para a gente não se atrasar muito, e também para o pessoal não perder esse tempo, esse time de Deus e essa palavra de direcionamento que nós vamos trazer aqui para vocês hoje. Então, eu peço também para aqueles que puderem, por favor, abrir as câmeras. Como é uma noite profética, né? Então, é importante que vocês, né, fiquem com a câmera aberta. A Fer ainda está trabalhando, mas está ouvindo ali. Mas quem puder, gente, que não tiver com nenhum outro compromisso, abram suas câmeras, por favor, tá bom? Então, nós vamos começar, gente, com esses direcionamentos para que vocês possam ter aí. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Quem puder anotar, anota. Porque a nossa tendência, às vezes, a gente recebe os direcionamentos de Deus e aí a gente esquece. Ou, né, seja pela correria do dia a dia, seja por alguma questão outra, a gente acaba esquecendo. E esse particular eu quero que vocês anotem, porque vai ser de extrema importância, até porque esse mês ele é um mês extremamente delicado no calendário judaico, no tempo de Deus, né? E a gente está aqui se movendo não apenas por um calendário, mas nós estamos aqui nos movendo no tempo de Deus. E quando a gente entra no tempo de Deus, eu estava conversando com a Flávia esses dias, e eu falei para a Flávia, desde que nós começamos de uma forma mais pontual e sem realmente faltar, né, nenhum mês, a gente começou a fazer o Profetizando o Mês, eu vejo quanta coisa Deus tem alinhado nas nossas vidas. O quanto Deus tem direcionado, nos redirecionado, né, redirecionado as nossas rotas, principalmente. Então, assim, o quão importante é que nós possamos ter acesso a esse conhecimento, né? E principalmente nós entrarmos debaixo desse mover de Deus, né? Do agir de Deus para cada mês. Até porque nós sabemos que se Deus colocou, né, marcou o tempo para cada estação, para cada mês, para cada dia, é porque ele realmente se importa com isso. E é realmente importante para todos nós, para que nós possamos nos mover nesses direcionamentos que Deus nos deixou, ok? Vou compartilhar aqui com vocês o material, deixa eu pegar aqui. Estão visualizando o material? Coloca um joinha. Estão? Ok. Então, nós entramos no mês de Tamuz. E esse mês, gente, é um mês da tribo de Rubem. Você sabe que cada mês relaciona-se a uma tribo, né, de Israel. E tem tudo a ver também com as questões ali do que
Jacó declarou sobre cada tribo, né? Cada filho ali representado pelas tribos. E esse é o mês de Tammuz. E nesse mês, é um mês que nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. É um mês que, resumindo, será um mês de visão, de alinhamento e de adoração. E aí eu vou ler para vocês a referência que está aqui no estudo, para a gente começar aqui a entender o que Deus está nos falando para esse mês que iniciou. Vocês vão abrir, quem puder, a Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 ao 19. Diz assim, ó. Vejam, hoje proponho a vocês vida e prosperidade, ou morte e mal. Ordeno hoje que amem o Senhor, o seu Deus, que sigam os seus caminhos traçados por ele e que guardem os seus mandamentos, leis e ordenanças. Somente assim vocês poderão viver e se tornar uma grande nação. E o Senhor, o seu Deus, abençoará vocês e a terra que vocês vão tomar posse. Mas, se o coração de vocês se desviar e não quiser ouvir, e se forem atraídos e levados a servir outros deuses, prostrando-se diante deles, então declaro hoje que vocês certamente morrerão. Não terão vida longa na terra e logo vão entrar e a qual vão tomar posse. Tomo hoje os céus e a terra por testemunhas contra vocês, de que lhes dei a oportunidade de escolherem a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Ó, escolhe, pois, a vida, para que vocês e seus filhos possam viver. Livre-arbítrio. Diga para você mesmo assim, eu tenho livre-arbítrio. E por conta disso, por nós termos o livre-arbítrio, a gente tem que tomar cuidado do que nós vamos escolher. E aqui Deus está dizendo muito claro. Você vai precisar escolher. Eu estou colocando diante de vocês o bem e o mal, a prosperidade, o mal, a alegria, a tristeza, a saúde, a doença. Você é quem vai escolher. Então, esse é um mês em que você vai precisar ter muito cuidado com as escolhas das quais vocês vão precisar fazer. Mas para isso, para que a gente possa, né, realmente fazer as escolhas certas, vocês precisam entender, nós precisamos entender que nós precisamos ter bons olhos. E que precisamos entender que se essa escolha, de fato, está alinhado com aquilo que Deus tem para a minha vida ou não. Quais são as promessas que Deus fez para você durante todo esse tempo, sua caminhada? Porque esse mês, gente, vai ser um mês em que vai ser intensificado os ataques do adversário para as nossas vidas. Então, é um mês em que a gente vai precisar guardar os nossos olhos, guardar o nosso coração, guardar os nossos ouvidos, porque haverá um ataque maior, vamos dizer. E se você for estudar a palavra de Deus, você vai ver que nesse mês foi o mês em que mais aconteceu coisas ruins ao povo de Israel. Foi nesse mês, foi nesse período. E aí, mudou para vocês aí o slide? Ok.
Então, olha só, gente, é um tempo de guardarmos o nosso coração e os nossos olhos. Lembra das janelas da nossa alma? São os nossos olhos e o nosso coração. Então, esse é o mês de assistir o seu progresso e seu ajuste. O que significa isso? Significa que vocês vão precisar trazer à memória aquilo que te traz esperança. E por que Deus está falando isso? Que nesse mês é um mês de assistir, é um mês de rever algo nas nossas vidas. Porque justamente podem acontecer situações e circunstâncias que podem levar você ou a murmurar, ou a duvidar do poder de Deus, ou até mesmo desistir. Então, tragam à memória tudo que Deus fez de bom para vocês, tudo aquilo que traz esperança. Thaís, mas a situação está ruim. Ok. Então, se lembre de quando Deus te deu situações boas e positivas. Lembre-se dos momentos que Deus mudou a sua sorte. Lembra dos momentos que Deus te abençoou, lembra dos momentos em que você esteve na fartura, lembre dos momentos que Deus te trouxe muitas coisas boas. Porque o maior perigo vai ser você definir o seu futuro com base nesse tempo de aflição. É só um tempo. É só um tempo. Guarda o seu coração e os seus olhos. Lá em Mateus 6, do 22 ao 23. Vamos ver lá. Mateus 6, 22 ao 23 diz assim, ó. Os olhos são como uma luz para o corpo. Se os seus olhos forem bons, haverá luz em todo o seu corpo. Mas, se os seus olhos forem maus, seu corpo estará em profunda escuridão espiritual. E como essa escuridão pode ser terrível. Os seus olhos, em outras traduções diz, né, é a candeia da sua alma e do seu corpo. Então, o que você está vendo? Você vai precisar cuidar. E agora é a parte importante. Porque por mais que você esteja passando por alguma dificuldade, seja financeira, seja por enfermidade, seja por relacionamento, seja questão de trabalho, qualquer situação que você for enfrentar nesse momento, seja sobre, né, algum diagnóstico negativo, seja sobre qualquer situação que a gente veja aí fora acontecendo, nesse momento, é o momento em que você vai ter que acessar a tua visão espiritual, a tua imaginação santa, e vislumbrar, como diz o nosso apóstolo João, um futuro positivo e promissor. É nesse momento. Porque isso, gente, vai fazer toda a diferença para que você possa passar no próximo nível. Para que você possa entrar no próximo nível. Então, cuidado com os seus olhos, com aquilo que você vai ver. Evite se apegar ao desespero, à aflição. E a gente, né, as pessoas que trabalham no desenvolvimento humano, a gente sabe, né, sobre o ciclo de realidade. Aquilo que eu crio, eu vejo, eu tenho, eu sou, eu tenho, eu faço, eu tenho. Aquilo que eu crio, eu vejo, eu... Gente, só um pouquinho, tô adicionando o povo aqui enquanto eu falo. Então, aquilo que eu vejo, eu crio, eu sou, eu faço e eu tenho. Marcelo, se você puder me ajudar a adicionar o povo, só para eu não me perder aqui, eu coloquei você como anfitrião também, se puder me ajudar. Eu estou colocando... Ah, tá, desculpa, Fer. Então, tá bom. Viu, Thaís? Então, oi.
Você leia o último versículo que você estava falando, que cortou só o versículo para mim, daí travou aqui para mim, esse último que você falou. Tá? É Mateus 6, 22, 23. Os olhos são como uma luz para o corpo. Se os seus olhos forem bons, haverá luz em todo o seu corpo. Mas se os seus olhos forem maus, seu corpo estará em profunda escuridão espiritual. E como essa escuridão pode ser terrível. Então, a importância de nós cuidarmos dos nossos olhos nesse momento, para que a gente possa, né, transmitir para o nosso corpo coisas positivas, a força, a coragem, a esperança e a fé. Ok? Vamos seguir aqui. Quais são os cuidados? Gente, esse aqui, olha, anota. Anota porque... E eu quero que vocês façam o seguinte. Coloque em post-it e coloca lá no espelho de vocês ou num lugar onde vocês vão precisar estar em contato todos os dias. Nos seus olhos, no alcance dos seus olhos, para que vocês não esqueçam. Que vocês lembrem. Quais são os cuidados que vocês vão precisar ter nesse mês, gente? Primeiro, com o pecado da idolatria. Porque nesse mês foi um mês em que quando Deus fala assim, Moisés está lá no monte recebendo as leis. E aí Deus fala para Moisés, desce porque o povo já se rebelou, o povo já caiu em pecado. Quando Moisés desce do monte, encontra o povo fazendo o quê? Pecando contra Deus. Fizeram um bezerro de ouro, estavam lá na maior prostituição, estavam na maior pecado, e o pecado da idolatria. Foi nesse mês. Então, cuidado com o pecado da idolatria. Lá em Deuteronômio 9, 11, 17. Deuteronômio 9, 11, 17. Ao fim dos 40 dias e das 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. Então o Senhor me disse, desça depressa, porque o povo que você tirou do Egito caiu em corrupção. Eles se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado e fizeram um ídolo de metal fundido para si. E o Senhor ainda me disse, observei esse povo e vi que é um povo rebelde e teimoso. Cuidado, gente, porque a idolatria, ela tem várias raízes, né? E várias fontes aí. E uma delas é a teimosia, é a rebeldia. Então, cuidado com isso. Deixe-me destruir esse povo, vou apagar o nome dele debaixo dos céus e farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que esta. Então desci depressa do monte que ardia em fogo, levava nas mãos as 2 tábuas da aliança. Logo que cheguei embaixo, pude ver que vocês haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, fazendo para vocês um bezerro fundido. Como vocês saíram depressa do caminho que o Senhor havia ordenado a vocês. Vendo aquilo, atirei as 2 tábuas no chão e elas se quebraram diante dos seus olhos. Tempo de cuidado. Idolatria, questão da rebeldia, a questão da teimosia, a questão do pecado sexual, a questão da própria infidelidade a Deus, a questão da própria infidelidade até mesmo com aqueles que Deus colocou em nossa vida. Então, é um cuidado que a gente vai ter. E outra coisa, gente, idolatria também é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Então, você precisa tomar cuidado com pessoas, trabalho, filhos, ou até mesmo seus cônjuges.
ou até mesmo o dinheiro, a questão, muitas vezes, né, eu já ministrei aqui com vocês, a questão do quanto a gente idolatra até mesmo o nosso medo, as nossas inseguranças, porque tudo aquilo que nos rouba, que rouba o lugar de Deus na nossa vida, isso se torna o nosso Deus, e automaticamente entramos no pecado da idolatria. Então, observem, esse é um momento em que vocês vão precisar vigiar o comportamento de vocês, os pensamentos de vocês, o que desce para o coração de vocês, para que vocês possam entender que esse é um mês, mais do que nunca, que você vai precisar colocar Deus acima de tudo e de todos. Amém? Outro cuidado que vocês vão precisar, a gente vai ter que tomar cuidado com o pecado da incredulidade. Lá em Números 13, 32, diz assim, ó. Números 13, 32. E espalharam notícia. Aqui, gente, só para contextualizar, essa parte aqui é a parte em que Josué envia os espias para trazer o relatório da terra prometida. Então, ele envia os espias, envia 12 espias, e aí eles trazem o relatório durante esse mês. E foi nesse período, tá? Então, eu quero até que vocês depois leiam lá o capítulo 13 de Números, para vocês entenderem melhor, né, todo esse contexto. Mas eu vou pegar aqui essa parte para vocês focar, para a gente focar aqui, ó. 13:32. E espalharam notícias negativas entre os israelitas acerca daquela terra. Eles disseram: a terra que acabamos de ver não produz o suficiente nem para alimentar os próprios moradores. Lá todos os homens são de grande estatura. Vimos também alguns da família de Enac, que são descendentes de uma antiga raça de gigantes. Perto deles, nos sentimos como gafanhotos, e para eles, de fato, éramos gafanhotos. Gente, pense assim, ó. Por que esse é um mês, né, que Deus está falando para a gente cuidar dos nossos olhos, do nosso coração? E principalmente daquilo que nós vamos declarar acerca de nós e das coisas que estão acontecendo ou das coisas que Deus está nos mostrando. Por quê, gente? Olha só, de 12 espias, apenas 2 trouxeram um relatório positivo. Somente 2. O restante trouxe só relatórios negativos. Por quê? Por medo. Por medo. Então, esse mês é um mês em que você vai precisar fazer relatórios positivos. É um mês em que você vai ter que escrever e reescrever as promessas que Deus fez para você. Ah, Thaís, mas eu não tenho nenhuma promessa que Deus fez para você. Vai lá na Bíblia, tá cheio de promessa lá. Começa a escrever e fazer esse relatório. Porque a hora em que você sentir a pressão, a hora em que não estiver dando nada certo, a hora que as circunstâncias, aquilo que você vê é negativo, ou aquilo que você vê não condiz com aquilo que Deus tem para você, esse é o momento de você tirar as cartas da manga e declarar um relatório positivo e promissor. Porque esse mês, no próximo nível, você vai começar a viver o que você declarou nesse mês. Então, o que você vai declarar nesse mês? Quais são os relatórios? Ah, meu Deus, as portas não estão abrindo, as portas estão fechadas, não estou conseguindo fechar cliente, não estou desempregado, não estou conseguindo emprego. Ah, meu Deus, as minhas finanças estão com problemas.
Ah, estou com problemas de relacionamento. Ah, estou com problema com os meus filhos. O que você vai fazer com os seus olhos, com o seu pensamento, com o seu coração, com a sua boca profética, vai determinar o teu resultado lá na frente. Vai determinar o teu destino. Então, coloca isso muito bem gravado, para que você possa, a partir de hoje, a partir de que a gente terminar aqui essa reunião, você poder já colocar esse plano de ação em prática, porque o mês já começou ontem. Então, se porventura você hoje, né, já começou a viver uns perrenguezinhos aí, ou um apertozinho, alguma coisa nesse sentido, você já pega essa arma aqui e começa a colocar em prática. E começa a fazer essas declarações. Se você não tem essas promessas, começa a buscar lá na palavra de Deus. Lá na Bíblia está cheio de promessas. Pega uma lá e começa a declarar nesse mês, todos os dias. Para que você possa, trazer isso à sua memória, para que você possa levar isso para o seu coração e possa resistir os dias maus. Amém? Outro cuidado que você tem que ter, gente, nesse mês. Lembra que eu falei que Tamuz é o mês da tribo de Rubem. E Rubem foi o primogênito de Jacó. Só que Rubem, ele perdeu a primogenitude. Lá em Gênesis 49, 3 e 4, fala um pouquinho sobre isso, Rubem, você é meu filho mais velho. Você é a expressão da minha força, o primeiro fruto da minha vitalidade. Você é superior em nobreza, superior em poder. Você é arrojado como as águas. Entretanto, não será o mais importante, porque você pecou na cama de seu pai. Você desonrou o leito de seu pai. Então, Rubem, ele perdeu a primogenitude por uma desonra. E esse é o mês em que você vai precisar tomar cuidado com a desonra. Desonra a Deus, desonra aos nossos pais espirituais, desonra as pessoas que Deus colocou como autoridade na sua vida, até mesmo aquele chefe bem complicadinho. Toma cuidado, toma muito cuidado, porque a desonra, ela nos rouba a primogenitude, e não apenas a questão da primogenitude, né, mas a questão da nossa herança, a herança que Deus tem para você. Então, cuidado com o pecado da desonra. Este é um mês em que haverá muitos ataques negativos. Ataque à sua mente, ataque aos seus relacionamentos, ataque ao seu relacionamento com Deus, ataque à sua vida profissional. Então, gente, Deus já está alertando. É um mês em que houve muitos ataques negativos ao povo de Israel. A história nos traz isso. Só que quando a gente já conhece a história, quando a gente conhece o tempo, Deus nos dá também o quê? As armas que nós precisamos para atravessar por esse tempo, sem que a gente seja prejudicado, sem que a gente perca a nossa herança, sem que a gente perca as nossas bênçãos. É isso que Deus está aqui nos mostrando. Nossa, Thaís, mas é pesado, né? Puxa vida. Né, vai ser um tempo difícil. Tá, o tempo difícil sempre vai existir. A diferença é, se nós discernirmos os tempos, nós podemos nos antecipar em muitas coisas e, principalmente, buscarmos as estratégias necessárias para que nós possamos passar por essas adversidades e continuarmos firmes em Deus.
e sermos o quê? Aprovados. Isso aí, Carol. Porque se tem uma coisa que Deus quer é que sejamos aprovados. Então, as provas, elas vêm por uma única situação: sermos aprovados. Quem aqui quer ser aprovado, levanta a mão. Quem aqui vai ser aprovado? Já declara, gente, já declara, já decreta, entendeu? Já, em nome de Jesus, toma posse que você realmente é filho de Deus e que Deus já te muniu de todas as armas poderosas em Deus para resistir os ataques do inimigo. Amém? Vamos lá. Este, gente, é um mês o quê? Para estabelecermos o brilho da justiça. Então, aqui seguem as estratégias que Deus vai nos dar, que Deus já nos deu, aliás, para que nós possamos resistir a esse tempo. Então, olha só, lá em 2 Crônicas 20, é uma das passagens, inclusive, que eu gosto muito dessa história. Quem ainda não conhece essa história, encorajo você a ler essa história, tá? Aí, em 2 Crônicas 20, do 15 ao 22. Rei Josafá, gente, ele foi um rei que agradou muito o coração de Deus. Ele se envolveu em umas alianças lá meio que complicadas por teimosia e rebeldia, e aí ele pagou o preço, mas ele, né, quando ele viu que ele fez caca, ele já se voltou e pediu perdão, e Deus, ele ajudava muito Josafá. Por que ele ajudava Josafá? Porque Josafá tinha relacionamento íntimo com Deus. Então, tudo que ele ia fazer, ele pedia a direção e o auxílio de Deus. E aí, numa determinada situação em que ele... Esse é o problema, né? De quando a gente tem muita intimidade com Deus, a gente acha que já pode sair fazendo as coisas, né? Por si só. Não, Deus está comigo, Deus está me abençoando. E aí vai e se mete em umas enrascadas, né? A questão é, nunca percam o temor a Deus. E por mais que Deus esteja sempre te abençoando, nunca deixe de perguntar para Ele o que você precisa fazer e quando precisa fazer. E essa história de Josafá é uma história muito linda, porque vem um exército para atacar, né, o povo dele, e ali Deus dá um livramento. Mas sabe como que Deus deu esse livramento? Olha que lindo. Versículo 15. Ele disse: escutem-me todos vocês, povo de Judá e Jerusalém, e também o rei Josafá. Assim diz o Senhor para você, para mim e para você. Não tenham medo. Não fiquem desanimados por causa desse exército poderoso, pois a batalha não é de vocês. Eu quero declarar, gente, que qualquer batalha que se levantou, se levante ou venha se levantar nesse tempo, essa batalha não é de vocês. Amém? Assim, essa batalha não é minha. Mas é do Senhor. Essa batalha não é minha, mas é de Deus. E coloca ele à sua frente. Amanhã desçam e ataquem esse exército. Mas espera aí, Deus. A batalha é sua e eu vou ter que atacar o exército? Sim, você vai precisar atacar o exército. Mas aqui é a grande chave. Vamos lá. Amanhã desçam e ataquem esse exército. Vocês vão encontrá-lo subindo as ladeiras de Ziz, no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Mas vocês não terão de lutar. Vocês podem se levantar. Vocês podem ir de encontro com o exército. Vocês vão atacar o exército inimigo. Mas não vão precisar lutar. Preste atenção.
Fiquem em posição de combate. O que é posição de combate, gente? Não é dormindo, não é assistindo, não é, zoando. Gente, não. Posição de combate é o quê? Estado de alerta. Nada de ficar aí dormindo no ponto, tá? Fiquem firmes e vejam a incrível operação de salvamento que o Senhor realizará por vocês, ó povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo e não fiquem desanimados. Gente, aqui Deus está dando uma ordem para vocês. Vocês podem até ver o exército inimigo se levantar. Vocês podem até ver as questões ficarem difíceis. Mas Deus está falando para você, para mim e para você. Não fiquem com medo e não fiquem desanimados. E isso vai fazer toda a diferença. Esse estado, esse comportamento, essa atitude vai fazer toda a diferença, porque a única coisa que Deus está pedindo para você é o quê? A sua atitude, o seu comportamento diante das situações. Porque o resto ele vai fazer. Ok? Vão enfrentá-los amanhã, pois o Senhor estará com vocês. E como que vocês vão enfrentar? Como nós vamos enfrentar? Então o rei Josafá inclinou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e o povo de Jerusalém fizeram a mesma coisa. O que eles fizeram? Aqui é a grande chave. Adoraram ao Senhor. Qual é a grande chave? Fala aí. Adorar ao Senhor. Gente, essa situação, lá no versículo 20 diz assim, ó. Bem cedo na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e chamou a atenção deles. Escutem-me, ó povo de Judá e de Jerusalém, disse ele. Creiam no Senhor, o seu Deus, e vocês terão sucesso. Creiam no Senhor, no seu Deus, e vocês terão sucesso. Creiam no Senhor, o seu Deus, e vocês terão sucesso. Creiam nos profetas do Senhor, e tudo sairá bem. Creiam nos profetas, e tudo sairá bem. Depois de consultar os chefes do povo, Josafá nomeou um coro para cantar e adorar ao Senhor e louvar a ele pelo seu esplendor, pela sua santidade, marchando à frente do exército. Eles cantavam assim: louve o Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Gente, esse é um louvor, tem que estar na boca de vocês. Esse é o louvor. Louve o Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E no momento em que começaram a adorar, louvar o Senhor, fez com que o exército de Amon, de Moabe e de Edom, que estavam invadindo Judá, começassem a lutar entre si, e eles se destruíram mutuamente. Como Josafá venceu a batalha? Adorando. Este é o mês da adoração. Este é o mês em que a nossa maior estratégia para a gente vencer as batalhas será a adoração a Deus. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Mês para você estabelecer o brilho da justiça. Mês para você revestir-se da couraça da justiça. É um mês para você se despir da sua couraça. Sabe, muitas vezes a gente coloca, né? A gente vai passando por tantas batalhas, a gente vai colocando uma couraça em nós. E Deus está falando para você, nessa noite, tire a sua couraça e revista a couraça de Deus, a justiça de Deus. Seja vulnerável ao Senhor.
Fique atento aos eventos na Terra. Veja o que as coisas vão acontecer, como as coisas vão acontecer, o que vai estar acontecendo. Entenda que o melhor caminho neste mês é a adoração. Essa será a chave para você não cair nas ciladas do inimigo. Gente, olha só que lindo. Você não vai precisar enfiar espada em ninguém, você não vai precisar... Não, você só vai adorar. E aqui, uma das coisas que você tem que tomar cuidado é que não é um tempo para que você lute com a sua própria força, ou queira fazer as coisas pela sua própria força. Porque muitas vezes a gente, quando se vê num momento difícil, desesperador, a gente quer sair correndo, resolver as coisas ao nosso jeito. E esse é um tempo em que você vai precisar confiar em Deus, se despir de toda a sua couraça, de todo o seu orgulho, de toda a sua reputação, para você ser vulnerável na presença de Deus e deixar que Ele lute as suas batalhas, enquanto você está lá, na sua posição, alerta, mas adorando a Deus. Não vai ser num canto chorando, não vai ser murmurando. Gente, cuidado com a murmuração. Cuidado com as reclamações. A hora que você for reclamar, murmurar, você põe a mão na boca. Ok? Tomem cuidado com isso. E aí, nós vamos aqui. Qual é a força? Qual é a força, gente? Qual é a força que nós vamos precisar ter nesse mês? São as declarações que você vai fazer a respeito de si e do seu destino. É o quanto você se ama e se aceita diante de Deus e o quanto você ama e aceita o chamado de Deus na sua vida e o quanto você confia no destino que Ele traçou para você. Então, é um mês de você se revestir da armadura. Eu fiz uma ministração, um culto uma vez sobre a armadura. Depois vocês podem procurar lá no YouTube o que significa cada peça da armadura. E esse é um mês em que você vai precisar revestir-se da armadura todos os dias. Todos os dias se revista da armadura de Deus. Não das suas, mas a de Deus. Confesse o melhor que Deus tem para você. Concorde com o seu chamado em sua vida. Seja positivo em relação a você e o seu destino. Não é porque uma coisa deu errado, não é porque está vivendo um momento de tribulação que isso define o seu destino. Pense lá na frente, como o apóstolo Paulo disse, né? Esqueço-me das coisas que para trás ficaram e prossigo para o alvo. Olhe para o seu alvo, olhe para as promessas que Deus tem para você e se agarre a elas. Eu entreguei uma palavra esses dias para uma pessoa e eu falei para a pessoa, e tem muita gente aqui do desenvolvimento humano também, sobre criar o quadro dos sonhos. Use esse mês para você fazer isso. Pega a sua família, seus filhos, as pessoas que convivem com você e crie um mural dos sonhos juntos nesse mês. Gente, o inimigo vai ficar pé da vida com vocês. Como assim? Vocês estão passando por todo esse perrengue e ainda estão sonhando coisas como essas, grandiosas? Gente, dá um tapa na cara do inimigo. Façam isso. Criem esse mural de sonhos juntos.
você, a sua família, os seus filhos, e coloque lá declarando esse destino. Põe lá também as coisas, as promessas que Deus fez para você. É a promessa da sua família, é a promessa de um relacionamento, é a promessa de um trabalho, de uma empresa, das nações, das missões, o que Deus tem. Coloca lá. Provoque, né, o coração de Deus nesse momento, porque isso, gente, sabe o que que é? Isso é fé. Porque mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio aos tempos difíceis, você ainda ousa sonhar coisas grandes. É porque você está exercitando e aperfeiçoando a sua fé. E a fé, tem uma coisa que papai fica super feliz e agrada o coração de papai, é quando a gente tem fé. A fé mexe com Deus. A fé, a nossa fé, gente, Deus se move através da nossa fé. Então, quando a gente tem fé, a gente move o coração de Deus em nosso favor. E é nesse momento que você vai precisar exercitar a sua fé. Então, seja positivo em relação ao teu destino. E reforce a sua identidade em Deus. Qual a sua identidade em Deus? Qual a sua identidade em Deus? Bata aí. Eu sou filho, eu sou filha amada de Deus. Eu sou filho, eu sou filha amada de Deus. Gente, tem uma coisa. Não permita. Não deixe o inimigo roubar o brilho dos seus olhos. Não deixe o inimigo roubar o brilho dos seus olhos. Porque se tem uma coisa que ele vai tentar, é apagar a luz dos seus olhos. Então, não permita isso. Por isso é um tempo de nós movermos em fé, em poder. Nos posicionar como o exército de Josafá. Eles não precisaram lutar, mas eles se posicionaram. Eles se colocaram ali em posição de combate, estavam alertas. No final das contas, Deus foi lá e fez com que os próprios... Gente, pense os inimigos se autodestruindo. E depois só vai lá e pega os despojos. É isso que vai acontecer. Desde que você exercite tudo aquilo que Deus está te entregando como uma estratégia. Amém? Amém? Vamos lá. Continuando. Ajustes. Gente, esse é um tempo de ajuste. Lembra que eu falei, comecei aqui falando o quê? Que é um mês de visão, alinhamento, adoração. Então, é um mês em que você vai precisar fazer alguns ajustes necessários aí. Ajustes de rota. Lembra que eu falei que é um mês de um filme que passa diante dos seus olhos? Então, faça uma retrospectiva. O que você vai precisar abrir mão? O que segue para você, segue com você adiante a partir de agora? O que te fez bem? O que não te fez bem? Quais as coisas que te traz esperança? Reveja as suas progressões. Pare para fazer os ajustes necessários. Isso é extremamente importante nesse momento. Salmo 51, 17. Vamos de Salmo 51, 17. Olha só. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado. O Senhor não rejeitará um coração humilde e arrependido. É um tempo de ajustes, de arrependimento, de olhar para as coisas que você errou, reconhecer os seus erros, se arrepender e seguir um novo caminho. E além de tudo isso, gente, isso é ser vulnerável ao Senhor. Porque, gente, é um coração contrito e quebrantado. Se desarme.
Desarme da arrogância, do orgulho, da prepotência, das dores que você carregou, dos pesos que você trouxe até hoje. Se desarme. Se desarme. Seja mais vulnerável. É um mês onde você precisa estar mais vulnerável ao Senhor para que você possa entrar no próximo nível de crescimento. Coração contrito e quebrantado. O Senhor não rejeita. Mas um coração orgulhoso, o Senhor despreza. Cuidado com o orgulho, com a soberba. Então, refaça os ajustes necessários que você precisa, refaçam as rotas necessárias. Não tenham medo. Nossa, mas eu perdi tanto tempo nisso. Tudo bem, entrega no altar do Senhor como um sacrifício. O que você investiu, o que você deixou de ter, ou o que você perdeu com a situação. E recomeça, se preciso for. Mas haja sempre com o coração quebrantado diante de Deus. Amém? E aí, para a gente fechar aqui essas estratégias, né? Eu trouxe até a frase do nosso apóstolo, um lembrete para esse mês aí. Você precisa declarar uma visão de um futuro positivo e promissor para a sua vida. E sei, gente, que é difícil. Quando a gente está no meio da prova, no meio da situação, tudo que nos vem à mente é um medo e a gente começa a vislumbrar um futuro triste. A gente entra, né, no modo ali de criar na nossa mente pensamentos destrutivos, de só coisas ruins. Mas aqui Deus está chamando você para você mudar esse comportamento nesse mês. É difícil, é. Quando você sentir que está difícil, você simplesmente vai no seu altar secreto, dobra os seus joelhos, e mesmo que você não tenha força para orar, e mesmo que você não tenha, que não saia nada, põe um louvor e só clame. Tem um louvor, né, da nossa época de conversão, que os mais antigos vão lembrar, não sei se alguém também lembra, que tem uma música que diz assim: você não precisa saber orar, você só precisa, muitas vezes, né, saber chamar o nome de Jesus. Então, muitas vezes, não vai conseguir ter forças para orar, mas mesmo assim, se renda. Quando você dobra os teus joelhos, ali você está sendo vulnerável a Deus. Ali você está declarando: Senhor, sem ti eu não posso nada. Eu estou na sua total dependência. E deixa Deus renovar as suas forças. Deixa Deus trazer a você toda a esperança que você precisa. Ok? E se mesmo assim for difícil, saiba que a gente tem uma família aqui. A companhia de Daniel é uma família. Se porventura você não estiver conseguindo lidar com a situação sozinho, e a gente não precisa lidar sozinho, a gente, né, tem uns aos outros, a palavra de Deus diz o quê? Suportai uns aos outros. A questão do suportar é o quê? Você ser suporte uns para os outros. E aí você tem esse suporte aqui na companhia de Daniel, que você pode buscar, né? A Rose, Marcelo, Flávia, João, Juliano, Fernanda, eu, para a gente poder ajudar vocês também. Amém? E olha aqui, vigie seu coração e os seus olhos neste mês. Mais uma vez, gente, se tem uma coisa que Deus mais falou nesse estudo é o vigiar os olhos e o coração, para que você não se desvie dos caminhos, como fez, né, Rubem. Rubem, ele se desviou dos caminhos, mas Rubem também teve redenção. Então, se caso você tropeçar,
você pode saber que você pode se levantar, que Jesus te remiu, que você não pode ficar prostrado e continuar no erro. Tammuz é o mês dos direitos de aliança. Uma das coisas, gente, que Deus falou muito também em relação a esse estudo é para a gente tomar cuidado com as alianças. Tomar cuidado com quem você vai apertar as mãos, seja em acordo, seja num contrato, seja numa aliança. Cuidado, é um mês de alianças. Saibam com quem vocês irão fazer essas alianças. E essas alianças, né, precisam estar ligadas com o poder e a força. Cuidado com isso. Amém? Gente, eu quero orar com vocês. E vou pedir para a Fer também colocar aqui os dados da companhia para quem deseja primiciar, devolver os dízimos, né? Dar as primícias do mês também. E eu quero orar com vocês. E nesse momento, quero que vocês apresentem diante de Deus aquilo que mais está causando angústia de vocês. Ok? Então, feche os seus olhos, cabeça para o alto e vamos orar. Pai, na autoridade, no poder do nome de Jesus, eu quero nesse momento, Pai, apresentar a minha vida diante do Senhor e a vida dos meus irmãos aqui representados, ó Senhor. Deus, nós sabemos que em todas as coisas o Senhor se move. Em tudo o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas, nos céus e na terra. Nós cremos, ó Senhor, que o Senhor sempre revela os seus planos aos seus filhos, aos seus profetas. Nós queremos aqui, Senhor, em nome de Jesus, clamar a Ti para que o Senhor nos dê sabedoria, estratégia, Senhor, forças para que nós possamos usar todo o conhecimento que o Senhor tem nos dado, em prol de construirmos, ó Deus, um futuro positivo e promissor. Pai, nós sabemos que muitas coisas o Senhor está fazendo e muitas coisas o Senhor fará. Sabemos também, Deus, que o Senhor não quer fazer tudo isso sozinho. E o Senhor nos convida a fazer junto com o Senhor as coisas grandes, as maravilhas, manifestar o teu poder, salvar vidas, transformar nações, estabelecer o teu reino, Pai. E nós estamos aqui e pedimos ao Senhor que o Senhor nos muna de toda força, de todo entendimento, Pai, para que nós possamos saber nos posicionar diante das situações e circunstâncias e não deixar que essas situações e circunstâncias, ó Pai, nos destruam ou faça com que a gente retroceda ou desanime. Senhor, eu quero pedir a Ti nesse momento que o Senhor envie agora, Pai, uma legião de anjos. Anjos, ó Senhor, protetores, anjos guerreiros. Anjos, Pai, que venham agora visitar a casa de cada um aqui, Deus, trazendo para cada um aqui uma porção da Tua força, uma porção, Senhor Deus, da Tua unção que quebra todo jugo. Pai, em nome de Jesus, que cada irmão aqui agora, Senhor Deus, seja visitado pelo Teu anjo. E que cada um aqui receba essa porção, Senhor. Que a nossa mente seja levada cativa à obediência a Cristo. E que a nossa mente seja transformada segundo a mente de Cristo, Pai. Para que nós possamos vencer todas as barreiras do mundo, Pai. Em nome de Jesus. Deus abençoa cada um aqui. Fortalece cada um aqui. E traz a memória para cada um aqui aquilo que traz esperança, mesmo em dias de tribulação, Senhor. Guarda cada um, cerca, Senhor Deus, com uma guarda de anjos, cada um aqui.
E eu quero te pedir também, Deus, que o Senhor coloque uma guarda de anjos na porta dos nossos lábios, para que não saia da nossa boca nenhuma palavra que possa nos trazer condenação ou possa nos prejudicar. Pai, ajuda-nos a vigiar os nossos lábios. Senhor, ajuda a vigiar os nossos pensamentos e ajuda, Deus, a termos olhos bons, como diz a tua palavra. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ser bom, Pai. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor abençoe os nossos apóstolos, João e Flávia, que o Senhor derrame sobre eles uma porção dobrada do teu poder, da tua sabedoria, do teu cuidado, do teu zelo e das tuas bênçãos, ó Pai. Guarda a casa deles, guarda a família deles, ó Senhor. E cada membro aqui, Senhor Deus, da companhia de Daniel e os seus familiares. Nos dê, Senhor Deus, um ciclo abençoado. Guarda as nossas vidas, zela por nós como sempre tem zelado, Senhor Deus. É o que eu oro nesse momento. E quero também já, Senhor Deus, abençoar os dízimos e as primícias daqueles, ó Deus, que depositaram diante do teu altar, Senhor. Abençoa, que cada um venha colher não apenas 100 por um, porque o Senhor é um Deus de abundância, que venham colher, Senhor Deus, 1000 por um, em nome de Jesus. Que essas sementes, ó Pai, caindo nesse solo fértil, venham brotar e venham gerar muitos frutos na vida dos teus filhos. Faz, Senhor Deus, da tua igreja a igreja próspera, a igreja, Senhor Deus, que levante-se em poder, humildade e amor. E abençoa os nossos irmãos. E que muitos aqui, Senhor Deus, possam testemunhar as tuas maravilhas ainda este mês. É o que eu declaro e profetizo em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus, amados, que a Fernanda colocou ali, tá? Os dados da companhia. Quem sentir no coração de ofertar, amém? Vocês podem ofertar. E, gente, anotem, coloquem em prática tudo que nós falamos aqui. E não esqueçam das estratégias que Deus deu para vocês aqui nesse lugar. Amém? Deus abençoe vocês.